Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Preparados para a próxima aula? Vamos lá. Lembre-se de dar um like no final do vídeo ou agora e se inscreva no canal se você não tiver se inscrito. Vamos lá. Hoje vamos ver sobre ligação covalente. Tá? Tem ideia de como funciona, como eles se ligam os átomos neste tipo de ligação? Vamos lá ver. Bom, ocorre a ligação iônica entre ametal e ametal, o ametal e o hidrogênio e hidrogênio com hidrogênio, que também é ametal e hidrogênio. Vamos ver aqui como que isso ocorre. Ocorre a ligação agora com compartilhamento de elétrons, tá? Eles formam pares de elétrons compartilhados e esses pares de elétrons ele é formado por um elétron de cada átomo, tá? Então não é transferência de elétrons como na ligação iônica. Na ligação covalente é compartilhamento de elétrons. Vamos ver isso como ocorre. Então aqui alguns exemplos. Temos aqui o cloro, né? Fazendo uma ligação aqui com outro átomo de cloro. O cloro, família 7A halogênio, né? É um ametal, então ametal se ligando com um ametal. Família 7 tem 7 elétrons na camada de valência, precisa de mais um elétron para ficar com 8, igual ao gás nobre, né? Então, para que fique estável, tanto esse átomo como esse. Então, o que ocorre? Esse elétron aqui que está sozinho, né? Porque aqui tem parzinho, ele está sozinho mesmo desse lado, eles vão formar este par aqui de elétrons que vai ser compartilhado por esse átomo e por esse átomo, tá certo? E esse parzinho de elétrons a gente pode representar aqui por um traço, tá? Que a gente chama de ligação covalente simples. Isso aqui só tem um par compartilhado, a gente chama de simples, tá? A ligação covalente também é chamada de ligação coordenada, tá? Mas o que mais é usado é ligação covalente, no caso aqui é ligação covalente comum, tá? Bom, aqui o mesmo ocorre com a ligação entre hidrogênio e cloro. O hidrogênio só tem um elétron na última camada e ele se estabiliza com 2, igual ao gás hélio nobre, aí ele se estabiliza. Aqui o cloro 7, com mais um, que é compartilhado, ele fica com 8. O mesmo que ocorre aqui, esse átomo da direita tem 7, com esse que é compartilhado, ele fica com 8. A mesma coisa acontece com a esquerda. O 7 deles, com esse que é compartilhado, também fica com 8. Tá? E eles se juntam, se ligam e formam o gás cloro, né? Que a fórmula molecular é Cl2. O mesmo ocorre aqui, só que o hidrogênio se estabiliza com 2, perfeito. E o cloro com 8. E aqui está representado o par compartilhado. Tá? E a mesma coisa aqui, então, hidrogênio com hidrogênio. Tá? Um elétron de cada átomo forma o par, tanto um quanto o outro fica estável, que eles se estabilizam com 2, e aqui mostrando o par compartilhado apenas por um traço, que é a ligação simples que a gente chama. Tá? Aqui é representação de Lewis ou fórmula de Lewis, e aqui a fórmula estrutural, né? A fórmula molecular é Cl2, HCl e H2. Tá? Aqui tem o oxigênio formando o gás oxigênio, né, que são dois átomos de oxigênio se unindo. Só que aqui agora formam-se dois pares compartilhados, né? Dois pares compartilhados. Nós temos aqui 6 elétrons na última camada, que é da família 6A, né? Grupo 16, são os calcogênios, e eles precisam, cada átomo, tanto da direita quanto da esquerda, precisa de mais 2 elétrons para ficar com 8. Então, aqui, forma um par compartilhado aqui,
em cima e o outro aqui embaixo. Então, tem dois pares compartilhados agora. Então, esse átomo da direita tem os seis elétrons dele, mais 2 compartilhados, fica com 8. A mesma coisa acontece da esquerda. Então, tanto um quanto o outro se estabilizam e formam a molécula do gás oxigênio. Aqui a representação de Lewis e aqui a representação aqui da estrutura, né? Fórmula estrutural, fórmula eletrônica de Lewis. 2 tracinhos que está indicando que tem 2 pares compartilhados. Aqui é uma ligação dupla, tá? É uma ligação covalente, que nós chamamos de dupla. Quando só tem um simples, 2 duplas. E os elétrons sempre a gente representa só o da camada de valência, né? Da última camada. O mesmo está ocorrendo aqui com a ligação entre nitrogênio e nitrogênio, tá? que é da família 5A, grupo 15, tem 5 elétrons na última camada, precisa de mais 3 para se estabilizar. Então, 3 pares compartilhados, esse átomo fica com 8 e esse átomo também se estabilizam e formam o gás nitrogênio. E aqui, fórmula eletrônica, fórmula de Lewis, né? E aqui a fórmula estrutural. A estrutura da molécula é assim, linear, né? Forma uma retinha, né? Tá? Reta. Não dá para formar uma figura geométrica, é a única coisa que forma uma reta. Tá bom? Então, é assim que forma a ligação covalente, tá? E é assim que a gente representa a ligação covalente, tá? Sempre entre ametais. O hidrogênio é um ametal, tá? Mas a gente enfatiza que ele também faz a ligação covalente, assim como ele faz a ligação iônica, tá? Vamos lá. Agora aqui, nós vamos ver a ligação covalente, que ela é chamada de ligação covalente dativa, tá? A outra é a ligação comum. Vamos ver o que ocorre nessa ligação covalente dativa. Também é entre ametal e ametal e hidrogênio, tá? E hidrogênio com hidrogênio, tá? Aqui, nós temos 3 exemplos que ocorrem a ligação dativa, tá? Tem diversas substâncias que formam ligação covalente dativa. Então, vamos ver aqui, no caso do ozônio, que é O3, né? Aqui é a fórmula molecular e aqui está a fórmula de Lewis, representando os elétrons, tá? Vamos lá. Nós temos aqui no átomo do meio, né, os 6 elétrons dele, aqui no da esquerda também os 6 elétrons dele e os 6 dele. Formam 2 pares compartilhados, né? Porque 6 elétrons na última camada precisa de mais 2, tanto do meio quanto aqui o da esquerda. Então, formou 2 pares compartilhados. Tanto esse átomo como esse agora tem 8 elétrons na última camada, com esses 2 parzinhos compartilhados aqui. Bom, só que tem mais um átomo aqui na molécula. Só que não dá para fazer par compartilhado aqui, porque senão este átomo vai ficar com mais de 8 elétrons. Se ele formar aqui par compartilhado com o elétron do átomo da direita, né? O átomo da direita fica com 8 e o átomo central vai ficar com 10. Isso não pode. Então, como tem par desemparelhados, isso quer dizer que ele não está fazendo ligação com nenhum outro elemento, com um outro átomo, então tem esse desemparelhado e tem esse aqui. Tá? Então, o que acontece? Forma-se esse par e ele vai compartilhar com este átomo que está aqui à direita. Então, o par compartilhado na ligação covalente dativa, esse par é formado apenas por elétrons de um único átomo. Na ligação covalente comum aqui, ó, o par compartilhado é formado por elétrons de cada um dos átomos, tá vendo? Aqui não, na dativa é apenas elétrons de um dos átomos. E aí a gente representa com essa setinha aqui para dizer que é ligação dativa, tá? Ok? E aqui nós temos as estruturas de ressonância. Por que ressonância? Porque essa ligação dupla que está aqui, ela pode ficar aqui, esta aqui está sendo representada
como dativa, tá? E aí troca. Ele pode estar aqui, como pode estar aqui desse lado, do lado de esquerdo como do lado direito, a dupla ligação. Ou do lado direito a dativa, como do lado esquerdo. Então é inverter. Isso são estruturas de ressonância. Então quando tem uma ligação dativa, nós temos duas estruturas de ressonância, tá? Aqui nesse caso da formação, né, do trióxido de enxofre, o SO3, né, nós temos um átomo de enxofre e 3 de oxigênio. Nesse caso, quem vai ficar o átomo central é quem só tem um, no caso o enxofre, que também é da família do oxigênio, ele é um calcogênio, né? Família 6A, oxigênio, enxofre, né? Telúrio e assim por diante. Então aqui nós temos 6 elétrons na última camada, ele vai formar 2 pares compartilhados aqui, formados por elétron do enxofre e desse oxigênio, 2 pares, assim esse oxigênio vai ficar com 8, estável, e o enxofre também com 8 e estável. Só que tem que ligar ainda com esse átomo e com esse átomo de oxigênio, que está à direita e que está em cima, tá? O que vai ocorrer? Agora e ele tem 2 pares desemparelhados, então ocorre 2 ligações dativas, tá? Com esse átomo da direita e com o da esquerda, certo? Porque se ele fizer ligação covalente comum aqui, ele vai usar, ele vai ficar com 10 e aqui com esse, então ele vai ficar com 12. Não pode. Então, 2 dativas aqui, né? O par de elétrons compartilhados é formado apenas pelo átomo de enxofre, tá? Neste caso, é pelo elétrons do enxofre e elétrons do oxigênio, comum e dativa e dativa. Como tem 2 ligações dativas, nós temos agora 3 estruturas de ressonância, tá? Aqui tem a dupla e as 2 de ressonância. Aqui agora, ó, a ressonância ficou no lugar da dupla e a dupla veio para cá, para cima. Agora ela veio para baixo, tá? É só inverter, é só girar, né? Tá aqui, vem para cá, depois para cá. E vai girando as outras também, vai mudando de posição. Isso quer dizer ressonância. Agora aqui, nós temos a estrutura, né? A estrutura aqui da ligação dativa do ácido nítrico, HNO3. Quando tem hidrogênio, assim, na fórmula que forma ácido, o hidrogênio sempre ele vai ficar nas extremidades, porque ele só faz um parzinho, e esse parzinho vai ser de ligação covalente comum, tá? Então ele fica na extremidade. Logo depois vai vir o oxigênio quando tiver, tá? E depois é que vem o outro átomo, que no caso ele só tem um, né? O oxigênio tem 3, o oxigênio não pode ser central, tá bom? Então o nitrogênio é que vai ficar central. Bom, então é assim. O hidrogênio que ele se estabiliza com 2, ele forma um par compartilhado com o oxigênio, com um dos oxigênios, né? Se estabiliza com 2 e o oxigênio, antes de formar esse par compartilhado, ele tem 7. Agora ele faz mais um par compartilhado, no caso agora com o nitrogênio, e ele vai ficar estável com 8 elétrons, tá? Os 6 que ele tem, com esse do hidrogênio compartilhado no par, e com este do nitrogênio compartilhado no par. Ficou com 8. Agora, o nitrogênio, que é da família 5A, grupo 15, ele tem 5 elétrons na última camada, 2 aqui, com 2, 4 e esses 5. Esses 2 vão formar 2 pares compartilhados com esse átomo de oxigênio. Assim, o átomo de oxigênio que tem 6, com 2 compartilhados aqui do nitrogênio no parzinho, nos 2 pares, ele fica com 8. Tá? Então, nós temos aqui uma dupla ligação comum, covalente comum com esse oxigênio, uma simples ligação comum, né? Aqui com esse outro oxigênio, e uma simples ligação oxigênio-hidrogênio, aqui, oxigênio, nitrogênio, nitrogênio, oxigênio. Só que sobrou esse átomo de oxigênio aqui. Tem esse par desemparelhados de elétrons do nitrogênio, que pode fazer uma ligação dativa com este átomo de oxigênio. Tá certo? Assim, todos os átomos aqui
ficam estáveis, se ligam e formam o ácido nítrico, ok? Como tem uma ligação dativa apenas, então vai formar duas estruturas de ressonância. Aqui está a dupla ligação, né, do nitrogênio com oxigênio, e aqui nós temos a ligação dativa, porque esta aqui é compartilhada e compartilha com o nitrogênio, que é esta aqui, tá? Esta é a dativa e essa é a dupla aqui. Então, daí a dupla muda de posição com o do oxigênio, que é a dativa. A dativa vem para cá agora e essa dupla vem para cá. É o que aconteceu, tá? E aqui não mexe, tá? Então, quando tem uma dativa, duas estruturas. Duas dativas, três estruturas. Uma dativa, duas estruturas, tá? É assim que funciona a ligação dativa, tá bom? Vamos lá. Agora vamos ver a polaridade interatômica. Inter, né, que é entre átomos, tá? É entre os átomos. Qual que é a polaridade? Tá certo? Vamos lá. Vamos ver isso aqui. Bom, tem tudo a ver com a eletronegatividade dos átomos, tá? Aqui nós temos a tabela periódica e temos a propriedade periódica da eletronegatividade, tá? Que ela aumenta da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? Então, se a gente for mostrar, na diagonal seria isso aqui, né? Tá? Então, desconsiderando os gases nobres, né? Os gases nobres não entram aqui nesta eletronegatividade, porque eles não são eletronegativos e nem eletropositivos, né? Porque eles se estabilizam sozinhos, né? Eles não gostam de fazer ligações. A eletronegatividade é justamente para fazer atração de elétrons e se ligar. Então, aqui eles não entram na jogada, tá? E o que está ocorrendo? Então, os átomos mais eletronegativos estão nessa região aqui, que são justamente os ametais. E deste lado, menos eletronegativos. Isso quer dizer, com maior eletropositividade. Então, essa seta invertida agora para a esquerda e essa para baixo, vai indicar a maior eletropositividade, que são esses átomos daqui. Então, que são os metais, tá certo? Que são os metais. Tá? Aqui, esses átomos da família 8B, esses metais, ele tem uma eletronegatividade também maior do que os outros, tá? Esses elementos aqui, esses metais são os de transição, foi aquilo que eu disse, que eles não seguem a regra como os outros, né? Tá? Sempre tem exceções, como aqui, tá? Bom, então, aqui tem uma fila de eletronegatividade, né? Quanto mais eletronegativo, mais afinidade de elétrons ele vai ter, mais atrai elétrons para eles, tá? Então, da direita para a esquerda, percebe que a seta vai crescendo, né? Isso quer dizer que aqui, da direita para a esquerda, é a ordem crescente, né? A ordem crescente de eletronegatividade, tá? Crescente. Vai caber aqui, crescente, tá? E o inverso, né? Da esquerda para a direita é a ordem decrescente. Decrescente. Acho que tá certo, tá? Escrita. Tá bom? Então, o mais eletronegativo é o flúor, depois o oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, isso aqui é fósforo e hidrogênio, tá? Pode gravar com uma frase. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, tá? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, tá? Então aqui eu coloquei dois exemplos para que a gente possa mostrar para vocês, tá?
tenho aqui o hidrogênio e o cloro. Bom, na fila de eletronegatividade, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, certo? Então, ele tem maior afinidade de elétrons, então ele vai atrair esse par de elétrons, tá, para ele. Tá? Então, o que acontece? Como ele vai atrair para ele, esse par de elétrons vai ficar mais próximo dele, ele se torna negativo. Tá? Consequentemente, o hidrogênio positivo. Tá? E esse par de elétrons, ele vai, isso vai ocorrer dessa forma, né? Ele vai fazer isso. Ó, né? Então, fica muito mais do lado do cloro do que do hidrogênio. Então, nesse caso, a polaridade da ligação, tá? A polaridade interatômica aqui entre hidrogênio e cloro é polar. Por que polar? Porque tem polos, negativo e positivo. Então, a polaridade da ligação entre hidrogênio e cloro, ela é polar. No caso aqui, hidrogênio com hidrogênio, certo? É do mesmo elemento químico, né? Os átomos, hidrogênio. Então, a eletronegatividade é igual. Se ela é igual, não vai atrair nem para este, nem para este. Então, fica simétrica a posição desse par de elétrons em torno dos dois átomos, tá? Então, como não tem polaridade, a polaridade da ligação, como não tem polos, ela então é apolar, tá? Tá certo? Aqui, ó, existe uma diferença de eletronegatividade, tá? O cloro, se eu não estou enganado, é 3,5 o valor, tá? Da eletronegatividade. 3,5. Se eu não estou enganado, é 3,5. E do hidrogênio é 2,2. 2 para 5, 3. E aqui 1. Então, a diferença de eletronegatividade é de 1,3, tá? Então, tem polos, tem diferença de eletronegatividade, por isso que é polar. Aqui não, né? É 2,2 menos 2,2, é zero. Se é zero, é apolar, tá? Então, dica, ligação entre átomos iguais. A ligação é apolar. Ligação entre átomos diferentes, né? A ligação é polar, tá? Essa é uma dicasinha. Vamos aqui para mostrar agora, aqui ó, a molécula da água, que é desta forma, tá? Esse gordinho que tem para cá, que é assim, são os elétrons que estão girando em torno, tá? Eles giram dessa forma e parece uma nuvem de elétrons, né? A nuvem de elétrons. Aqui, ó, o hidrogênio tem essa eletronegatividade de 2,2, ou 2,20, e o oxigênio 3,4. Então, vai atrair os elétrons para o oxigênio, do hidrogênio para o oxigênio, tanto da direita quanto da esquerda. Então, essas ligações aqui de hidrogênio com oxigênio são ligações polares. Por quê? Átomos diferentes, têm diferentes eletronegatividades, então a ligação é uma ligação polar, tá? Fica a dica. Ligação entre átomos de elementos diferentes, a ligação é polar. Ligação com átomos do mesmo elemento, a ligação é apolar, porque não tem diferença de eletronegatividade, tá certo? Aqui tem mais alguns exemplos, né? Ó, ligação cloro-cloro, apolar. Ligação hidrogênio-cloro, polar. Ligação carbono-oxigênio, carbono-oxigênio. As ligações são polares. Nós estamos falando apenas de ligações entre átomos, interatômicas, tá? Aqui, cloro com carbono, cloro com carbono, cloro com carbono, cloro, né? Tá? E a ligação é polar, tá bom? Aqui nós temos a molécula do gás carbônico, CO2, aqui do tetracloreto de carbono, ácido clorídrico e do gás cloro, tá certo? Agora, vamos aqui. Existe energia envolvida em tudo, tá? Então, para que haja uma reação química, né? Tá? Precisa quebrar as ligações dos reagentes para que esses átomos dos reagentes, eles se rearranjem e formam-se os produtos, tá? Então, a energia envolvida na quebra
desses átomos dos reagentes e tem energia para formar as ligações dos novos produtos. Tá? Vamos ver aqui. Então, por exemplo, nós vamos fazer a ligação do H2 ali, que é assim, né? É do gás hidrogênio mais o gás cloro, que vai formar o HCl, o ácido clorídrico, ou o gás, né? Ou o ácido aqui na forma de gás, tá bom? Tá certo? Aqui fazendo balanceamento vem um 2 aqui, né? Bom, aqui o que está ocorrendo? Aqui são dois, então, são dois átomos de hidrogênio ligados, né? Aqui tem um par compartilhado e precisa quebrar isso aqui, tá? Quando quebra, o que vai acontecer? Eu vou ter o cátion H+ aqui e o outro cátion H+ aqui. Aqui, da molécula do gás cloro, Cl2, vai quebrar aqui, eu vou ter o ânion cloreto mais um outro ânion cloreto. Vão se rearranjar, porque aqui são os reagentes, está antes da setinha, né? Reage e forma o produto. Aqui, essa quebra de ligação toda precisa de energia, ela absorve energia. Então, esse processo é um processo endotérmico, porque ele absorve energia. E aqui, na formação dos produtos, ele libera essa energia para fazer esse rearranjo. Tá? E aí, esse processo é um processo exotérmico que libera energia. Aqui tem-se uma tabela com os valores das energias em kJ por mol da ligação, por exemplo, de hidrogênio com hidrogênio, tá? E do que a gente está usando aqui. Esses valores eu tirei daqui, né? Existem várias tabelas, tem umas com algumas diferenças, tem aproximações e tal, tá? Aqui eu peguei os valores e o que acontece? É uma ligação hidrogênio-hidrogênio, que vale 436. A de cloro com cloro é 242,6, eu poderia ter até aproximado para 243, não teria problema, tá? E aqui está tudo positivo, porque é endotérmico, que ela vai absorver, tá? E aqui, exotérmico, tá? Aqui em módulo, se vocês aqui colocarem módulo, eu tenho um valor, então, de 863,6, ó, que é maior do que o 678,6. Então, ele libera muito, ele vai liberar mais energia do que foi absorvido aqui, tá? Aí a gente está fazendo o quê? Está fazendo uma variação de energia, né? A variação de energia é uma menos a outra, tá bom? E aí a gente teria como um todo a reação como sendo exotérmica. Como um todo a reação, tá? Aqui é o processo de formação que é exotérmico e o processo de quebra que é endotérmico, tá? Então, tudo tem energia. E dá para se montar um gráfico. E com o gráfico dá para fazer a análise do gráfico, tá? O gráfico de uma reação endotérmica é sempre assim. Nós temos o reagente aqui, tá? Com uma determinada energia. E vai haver a absorção de energia para quebrar as ligações, né? Até chegar nesse topo onde está tudo quebrado e começa a se formar os produtos, que vai havendo o quê? Liberação de energia até formar os produtos, tá? Nesse caso aqui, nós estamos falando da reação, tá? Da reação endotérmica, tá certo? E não daquele processo de quebra e de formação. No caso da reação. Então, nós temos aqui reagente. Eu vou mudar de cor aqui, vamos colocar um verde aqui. Aqui nós temos os reagentes e aqui temos os produtos, tá? Aqui a energia dos produtos e aqui a energia dos reagentes, tá? Como está aqui. Essa diferença de energia, porque se aqui tivesse um valor, né? A gente traça aqui tem um valor, esse valor é maior, o valor dos produtos é maior que o dos reagentes. Produto menos reagentes, eu vou ter aqui
o delta, que é a variação. E energia a gente chama de H, tá? Aqui. A gente chama de entalpia, tá? Entalpia. A entalpia da reação. Tá? Então, a entalpia dos produtos, então seria HP, né? E HR, entalpia dos reagentes. Ou R feio, tá? Então, este menos este dá um valor positivo, que aí indica que a reação é endotérmica. E olhando no gráfico aqui, sem valor, sem nada, quando os produtos têm uma energia maior, a reação é endotérmica. Olha aqui, agora, energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos, né? E temos aqui a diferença de energia, né? Que tem energia tá aqui e aqui. Essa é a diferença. Esse aqui é o ΔH, tá? Então aqui, como o produto tem menor energia do que os reagentes, esse ΔH ele vai ser menor que zero, ele vai ser negativo. Então, por isso que a reação, tá? É da reação, ela é exotérmica. Aqui, o ΔH vai ser maior que zero. Aí a reação é endotérmica. Se a gente tiver valores para fazer, tá? E no caso da reação, tá? No caso da reação, é assim, tá? Travou aqui. HR, aqui é menos, tá? No caso da reação. Aqui, eu coloquei um outro gráfico sem valores nenhum desta reação, mostrando, né? Aqui é o butano com oxigênio, é a queima do butano. O butano é combustível, é um gás, né? É um dos pode ser usado isso aqui no gás de cozinha também, tá? Como é combustão é queima sempre libera energia, né? Tá? Então, o que acontece? Temos aqui menor energia de produto em relação a reagente, né? Esse gráfico aqui é igualzinho, né? No caso a este. A energia dos produtos está aqui embaixo, olha o produto aqui embaixo. Então, o gráfico está mostrando que é uma reação exotérmica. Aqui, energia do reagente, energia do produto. A gente coloca uma seta para baixo para indicar o ΔH, que é menor que zero, e que a reação é exotérmica. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Está feita aí essa explicação. E aí vocês já podem fazer os exercícios. Ok? É isso aí. Até a próxima. Tchauzinho e se cuidem.